Olá! Recebam as boas-vindas da equipe do Museu de Zoologia do Instituto de Biologia da Unicamp. Eu sou bióloga e todos nós do museu convidamos vocês para observarmos os animais ao nosso redor no jardim de nossas casas. Da minha janela eu vejo animais visitando as flores. O que estão fazendo? Será que estão polinizando? Polinização? Mas o que é isto? Polinização vem da palavra pólen, que são inúmeros grãos produzidos nos órgãos masculinos da flor, que juntos parecem um pó de diferentes cores, a depender da planta que lhe deu origem. A cor mais comum dos grãos de pólen é a amarela. Polinização é a transferência do grão de pólen para a entrada do ovário da flor. Os grãos de pólen também podem ser levados de uma flor para outra. Ela acontece antes da fecundação da flor e formação de frutos e sementes. Vejam da minha janela quantas flores! As suas cores, formas e aromas atraem animais que vêm se alimentar nelas e se esbarram em seu pólen. Algumas podem ter seus grãos de pólen misturados pelo vento ou pela água, mas muitas flores serão visitadas pelos animais. Os animais que misturam os grãos de pólen podem ser insetos, como as abelhas, as moscas, as borboletas, as mariposas, as vespas e os besouros. Mas também há animais polinizadores maiores, como as aves, os morcegos, os mamíferos não voadores e lagartos. Vejam os animais que estão voando no jardim. Que animais são esses que se agitam entre as flores? Vamos conhecê-los mais de perto? Eu aumentei aqui a sombra do menor animal que estava no jardim. Esta aqui é uma abelha. Há muitas espécies de abelhas no Brasil. Algumas são naturais do nosso país, mas outras vieram de diferentes lugares do mundo. A abelha que mais vemos por aí e que chama bastante a nossa atenção é a Apis mellifera. Mas, como vocês já sabem, ela não é brasileira, veio da Europa e depois se acasalou com outra abelha da mesma espécie que veio da África e se transformou em uma abelha europeia africanizada. Ao longo do tempo, adaptou-se muito bem ao Brasil e espalhou-se por todo o país. Esta espécie é muito apreciada, principalmente pelos apicultores, que são os criadores de abelhas, por ser grande produtora de mel. Ela fabrica o mel dentro de suas colmeias com o néctar que coleta das flores. Mas o que é néctar? Néctar é um suco saboroso produzido nas flores de algumas espécies de plantas, composto de água e açúcares. É muito apreciado por várias espécies de animais. Muitos têm medo das abelhas por causa do seu ferrão, mas você sabia que no Brasil há mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão que são importantes para misturar o pólen das plantas naturais do nosso país? É o caso da abelha jataí, que podemos reconhecer por suas colmeias pequenas com entrada em formato de tubo, e da abelha arapuá, que são aquelas abelhas pequenas e negras que se enroscam nos nossos cabelos e nos pelos dos animais. Elas são muito agressivas quando se sentem ameaçadas e, como não possuem ferrão para se defender, elas tentam entrar nos orifícios dos corpos de quem as está perturbando. As abelhas boca de sapo também são muito defensivas e constroem seus ninhos com muitos túneis
o que impede que um animal invasor da colmeia consiga chegar até os pequenos potes de mel. O mel que produzem não é indicado para consumo, porque constroem seu ninho com barro e fezes de animais. Vivem por toda a Mata Atlântica e são polinizadores de muitas espécies naturais desta região. Também são responsáveis pela polinização das flores do abacate. Vamos olhar de novo para o jardim? Há outro animal voando delicadamente por ali, visitando as flores. Estão vendo? Aquele de tamanho médio. Que animal é este? Há outro inseto que adora tomar o néctar das flores. As borboletas. Este painel pertence ao Museu de Zoologia da Unicamp. É belíssimo para se ver pessoalmente. Nele você vai conhecer muitas borboletas que geralmente voam durante o dia. As borboletas pousam de flor em flor para se alimentar com a sua espirotromba, que é um tubo sugador de néctar que lembra o canudinho que usamos para tomar suco. Depois de se alimentar, a borboleta enrola seu canudinho e levanta voo rumo à próxima flor para mais uma refeição. Há animais maiores que também polinizam as flores, e eu tenho certeza que vocês já viram muitos. Olhem de novo para o jardim. Qual é esse animal de maior tamanho? Vamos prestar atenção no som que ele faz? É comum ver um beija-flor na cidade ou no campo. Esta ave, que bate as asas muito rápido, está por toda parte. Onde houver uma planta com flores que produzem néctar, lá estão eles para se alimentar. Eles têm grande domínio de voo, fazem diferentes movimentos no ar para chegar até as flores e beber seu néctar. No Brasil, há muitas espécies de beija-flores. O beija-flor rubi é uma delas. Pode ser observado nas matas e jardins da Bahia até o Rio Grande do Sul e em Goiás. Como a grande maioria dos beija-flores, ele é bastante agressivo para defender as flores de que se alimenta. Por isso, faz verdadeiros combates com outros beija-flores durante o voo. Quando quer conquistar uma fêmea, o macho mostra as penas claras da sua cauda e arrepia as penas da garganta, que ficam com uma belíssima cor de rubi brilhante. Quando o sol se põe e a noite cai, podemos observar outros polinizadores a buscar néctar das flores que se abrem à noite. Da minha janela eu vejo sombras de animais voando. São borboletas? Pelas asas e formato do corpo, parecem borboletas, mas vamos observar as antenas. Quando eu foco bem os olhos para ver com clareza, entendi! São mariposas. Elas também se alimentam como as borboletas. Se você quiser saber a diferença entre borboletas e mariposas, visite o Museu Virtual da página do Museu de Zoologia da Unicamp. As mariposas buscam as flores que se abrem à noite para se alimentarem de néctar. O que é esta outra sombra maior? Que animal é este que está voando tão rápido na escuridão? Estão ouvindo seu som? É um morcego.
Além do som que ouvimos, eles emitem muitos outros que nossos ouvidos são incapazes de perceber, mas os ouvidos especializados dos morcegos conseguem captar. Este som que ouvimos agora é de um morcego que gosta de se alimentar de frutas. Nas cidades, também encontramos morcegos insetívoros que se alimentam de insetos. Os morcegos que se alimentam de néctar também são chamados de morcegos beija-flor. Eles possuem um focinho mais alongado, o que permite entrarem com a cabeça dentro da flor para lamber o néctar com sua língua bem longa. Enquanto se alimentam, conseguem se manter no ar com as suas asas batendo. Os morcegos enxergam pouco e usam o próprio som que eles produzem para se localizar. As ondas do som batem nos objetos e voltam com um eco até as orelhas do morcego. Deste jeito, ele consegue se localizar, desviando de paredes e troncos de árvores e encontrando os alimentos de que precisa. Mas como é que estes animais, tão diferentes entre si, levam os grãos de pólen de uma flor para outra? Pensem, como é possível isto acontecer? Quando os animais se aproximam da flor para se alimentar do néctar, acabam tocando nas partes da flor que possuem os grãos de pólen. O pólen fica aderido nas pernas, nos pelos, no rosto, no tórax ou até nas costas do animal. Tudo vai depender da forma da flor e do corpo do animal e de quais partes do seu corpo vão se aproximando do pólen. Quando o animal deixa aquela flor para se alimentar em outras, os grãos de pólen viajam com ele e vão fecundar outra flor, gerando fruto e sementes. Para observar mais de perto os animais que polinizam, você pode plantar algumas plantas para atraí-los para sua janela, jardim ou quintal. Bem cuidadas, estas plantas vão florescer, trazer beleza para sua casa e irão atrair animais interessantes. Eu tenho um pé de ixora e outro de camarão amarelo. O ideal é escolher plantas naturais da região em que você mora para atrair e alimentar os animais polinizadores das áreas onde vivemos. Todos nós, seres humanos e demais animais, comemos muitas espécies de plantas. Para existir fruto, é preciso ter antes uma flor. E a flor precisa ser fecundada pelos grãos de pólen. Os frutos dão sementes e elas formarão novas plantas, que serão abrigo para muitos animais e outras plantas. Podemos concluir que o trabalho dos animais que polinizam as flores é muito importante para a nossa alimentação, para termos uma vida saudável. Está chegando a hora de nos despedirmos e eu vou ficar aqui da minha janela vendo os animais polinizadores e curtindo as frutas deliciosas que eles estão nos dando. E você, vá lá nas redes sociais e mostre para a equipe do museu o que você está vendo da sua janela também. Tchau!